Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Nós vamos comentar hoje, pessoal, sobre o acordo entre o Japão e os Estados Unidos. O Trump, alguns meses atrás, tinha determinado uma tarifa aí de comércio entre os dois países de 25%. Tá? O Japão estava protestando aí há alguns meses aí já contra essa tarifa e falando o seguinte, que não iria negociar com os Estados Unidos, porque as tarifas seriam muito altas e estava bom para eles como estava naquele molde antigo. Então, os japoneses, claro, não queriam mudança. Por quê? Porque as tarifas cobradas pelos americanos o ano passado, por exemplo, era muito mais baixa do que é hoje, tá? Então, é um cenário totalmente diferente. Só que essa semana, quarta-feira, foi anunciado aí um acordo entre os dois países e vão ter uma tarifa aí, os americanos vão cobrar 15% aí sobre a exportação de carros aí do Japão para os Estados Unidos, o que foi muito bom para os japoneses. A produção de carros dos japoneses hoje, anual, está oscilando entre 7 a 10 milhões até, tá? Nos últimos anos. Então os caras têm uma ótima produção, que é a mesma produção dos americanos. Os americanos produzem uma faixa de 10 milhões de carros anuais, tá? E os chineses, que são os líderes hoje do setor, que estão fabricando hoje 30 milhões de carros. Os caras fabricam muito, só que os caras têm um mercado aí que consome mais ou menos 20 milhões de carros anuais. Então os chineses têm esses 10 milhões aí, e os caras têm que colocar para fora também. E estão aumentando a produtividade cada dia mais os chineses produzem mais, tá? Porque tem uma grande concorrência internamente também. Para vocês terem uma ideia, tem 115 montadoras hoje na China, tá? Então é muita montadora, tá? Então, e os japoneses, claro, perderam o mercado lá dentro. Hoje, as montadoras americanas, europeias e japonesas perderam muito o mercado dentro da China. Por quê? Por causa dessas montadoras locais. Então, o mercado americano hoje tem uma importância muito maior para o mercado japonês, porque o maior mercado do mundo praticamente está fechado para essas montadoras. Não assim diretamente, está fechado por causa da concorrência, que as empresas chinesas são brutais, porque eles recebem incentivos do governo. Eles têm um custo de produção muito menor, eles conseguem fabricar numa escala muito maior do que as montadoras ocidentais. Isso aí tudo está o quê? Colaborando para eles cada dia tem um número de produtos maior aí, o número maior de produtos do mercado. Então as montadoras chinesas estão em vantagem. Então esse momento aí desse acordo entre Estados Unidos e Japão foi sensacional para as montadoras japonesas. Para vocês terem uma ideia, as ações da Toyota e da Honda dispararam aí na bolsa de valores quando teve esse anúncio. Por quê? Porque os caras estavam contando com esse anúncio, eles contavam com esse acordo por causa do grande mercado americano. A China pode ter um mercado grande hoje em dia, tá? Que compra muitos carros, mas o preço é menor, tá? E eles não têm um poder tão grande quanto tem os americanos da compra, tá? O poder do dinheiro, do dólar, que o americano tem. Isso aí está contando muito hoje no mercado mundial ou no comércio mundial. Tanto é que mais de 20 países hoje estão negociando com os americanos para baixar as tarifas, para não ter mais essa rivalidade na cobrança de tarifas. O Trump hoje é elogiado por todo mundo lá nos Estados Unidos, porque o que ele propôs, em primeiro momento, taxar os outros países pareceu uma loucura, mas para os americanos está sendo muito bom, porque o déficit do comércio com os outros países está diminuindo. Para vocês terem uma ideia, o ano passado eles tiveram um déficit de $1 trilhão em comércio com os outros países. Até o Brasil aí tem superávit comercial com o Japão, com os Estados Unidos. Então, os americanos perdiam muito aí, né, com os outros países. Por quê? Os americanos não taxavam os produtos entravam lá por impostos aí, ou taxas de 2% a 5%, enquanto outros países aplicavam até 100% de taxa sobre produtos nos Estados Unidos. Então, o Trump viu isso aí, entrou numa guerra. Aliás, o Trump fala sobre isso há mais de 20 anos, pessoal. Antes do Trump ser presidente, ele já falava, né, dessa taxação que os outros países aplicavam nos produtos dos Estados Unidos. Então ele, quando fez a campanha, ele trabalhou principalmente em cima disso aí, falando que ia taxar esses países que queria uma normalidade ou uma regularização dessas taxas. Uma coisa que seria bom para os americanos e para os outros países.
O Trump pensa da seguinte forma: prosperidade para eles não é só para eles, ele quer também que os outros países prosperem. Por isso que ele abre o mercado americano para os outros países, porque tem um grande consumo, os caras pagam até mais que os outros países, não tem o comércio tão predatório quanto tem na China, ou a produção tão predatória quanto tem na China. Na China é muito mais voraz o negócio, porque a mão de obra deles lá, os caras recebem o mínimo possível, uma das menores mãos de obras hoje do mundo. Hoje não está tão quanto era, porque eles se especializaram mais, então, claro, teve uma inflação. A China, a Índia hoje tem uma mão de obra mais barata do que os chineses, mas os chineses, mesmo assim, conseguem produzir num volume muito maior e muito mais barato que os outros países. Então, os caras são vorazes, e o Trump viu tudo isso aí. Por isso que ele está pegando tanto no pé desse negócio de taxação, porque ele quer diminuir o déficit americano. Então, para o Japão foi bom, para os americanos melhor. E pro Trump, então, pessoal, o Trump está comemorando até agora. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comente e compartilhe. Todas as informações estão no site da Casa Branca. Para quem tiver alguma dúvida, tem lá o site que você pode entrar lá e dar uma lida nessa matéria também. Eu vou deixar fixado durante o vídeo, deixei fixado o banner dessa matéria, o destaque, para quem tiver alguma dúvida, dá um pulo lá e dá uma olhada, tá bom? Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Se você gostou, então se inscreva no canal.